Estamos aqui mais uma vez, nosso programa de língua portuguesa no UNEC TV e recebendo aí novamente a professora Marlise. Seja bem-vinda. Olá, professor, muito obrigada. Hoje eu trouxe uma expressão que a gente ouve pelo menos uma vez por semana e traz alegria para muita gente. Ah, que bom, hein? Então, A gente ouve bom final de semana e bom fim de semana. E aí, qual que está correto? Pois é. Realmente esse é um problema, isso é um problema bem sério, viu? Apesar de ser tão agradável, né? Tanto o final de semana quanto o fim de semana, né? As pessoas ficam muito felizes, porque cada um vai fazer alguma coisa aí, né? Do seu gosto, né? Uma viagem, um passeio qualquer, ou um descanso. Mas nós temos que ver aí dois aspectos, Marisa. Primeiro, dentro do aspecto gramatical. Dentro do espírito gramatical, através das suas regras, quando a pessoa fala final de semana, na verdade ela está cometendo um erro gramatical. Porque isso por uma analogia, você vê, você tem início de semana e tem fim de semana. Você tem o final de semana também, mas você não tem o inicial. Então, se você não tem o inicial, ele não vai jogar com o final. Portanto, se eu tenho início de semana, eu vou ter também, dentro de uma lógica gramatical, fim de semana. Portanto, as pessoas devem, ao desejar aí num fim de semana, a seus amigos, né, deseja àquelas pessoas um bom fim de semana. Aí você está dentro do espírito gramatical. Claro que se você desejar o final de semana, a pessoa vai ter também a semana, certamente vai ter, né, vai satisfazer da mesma forma. Vai entender, né? Vai entender. Mas eu estou falando aqui para você dentro do espírito gramatical. Se não tem inicial da semana, eu não posso ter final também, dentro da lógica das regras gramaticais. Portanto, eu sugiro que você deseje às pessoas um bom fim de semana. Muito obrigada pelo esclarecimento, professor. E aproveitar e convidar as pessoas que estão nos assistindo a enviar as suas dúvidas e as suas placas também para o e-mail letrascoordenaçãounec@hotmail.com, que vai ser muito interessante para a gente poder apresentar aqui a sua dúvida no programa. E vamos à nossa placa de hoje, que traz uma dificuldade na escrita, mas na verdade na fala ela é a mesma coisa? Pois é, essa placa é muito interessante. E é um erro assim, muito simples, né? Que é fácil de corrigir, mas além de haver um erro gramatical, ortográfico, nós temos um erro semântico também. Porque, olha, a placa é assim, por favor. Está ali a vírgula, eu até substituiria por um ponto de exclamação, né? Para ficar assim mais agradável, por favor, né? Você teria aí um ponto de exclamação, ficaria melhor ainda. Jogue o lixo no cesto. Olha, imagine se você colocar isso aí lá no 10º andar ou logo embaixo, assim na chegada. A pessoa que ler essa frase tem todo o direito de levar o lixo e jogar no 6º andar. Porque o sexto, da forma que você escreveu aí, ele é número, é um numeral, quer dizer, é o número 6, desse jeito. E eu tenho certeza que você não está mandando jogar o lixo lá no 6º andar. Você está querendo que a pessoa joga no 6º, né? Naquele recipiente que fica num determinado lugar, num cômodo. Portanto, 6º você vai ter que escrever, aí vai ter que corrigir. Com C, CE e S no lugar do X, que é o sexto. Portanto, você colocaria aí sexto com C, E, repetindo, e no lugar do X você coloca S. Aí eu tenho certeza, ninguém tem condição de
dá outra interpretação, porque cesto todo mundo já sabe que é aquele recipiente, né, que se coloca em algum lugar, né, dentro do prédio. Portanto, por favor, corrija, porque aí você pode ter uma decepção do jeito que ela está. É verdade, muito bom, E aí você professor. pode manter o ponto final, né? Joga o lixo, né, no cesto. Aí não há problema do ponto final, ok? Tá ótimo, professor. Muito obrigada pelos esclarecimentos. E assim, é muito interessante a gente perceber que às vezes pouquíssima coisa faz uma diferença tão grande no sentido, né? Eu agradeço também aí a sua participação, né, com essas indagações. Isso é muito bom para a gente levar aí para o nosso telespectador, né, essas dúvidas, e tenho certeza que isso esclarece um pouco mais, né, para as pessoas. E nós estamos aqui é, para o nosso segundo bloco. Nós convidamos a todos vocês para continuar conosco e vamos receber no segundo bloco a professora Cláudia Cardoso, que vai falar também de um assunto muito importante. Eu aguardo vocês. Estamos aqui recebendo aí, mais uma vez, a nossa professora Cláudia Cardoso, que é coordenadora do curso de Letras e que tem nos acompanhado aqui nesse programa de língua portuguesa, já falando sobre alguns assuntos, e numa dos assuntos, né, abordados foi exatamente sobre as figuras de linguagem, né, que você teve a oportunidade de falar, né, a respeito de uma figura muito interessante. E hoje nós temos uma outra, né, também tão interessante, que é exatamente aquilo que nós chamamos do exagero, né, dessa hipérbole. E como isso é, professora, visto por você, né, no processo de linguagem, na interpretação, né, que as pessoas usam essas figuras, será que elas sabem, assim, pelo menos o nome dessa figura, ou sabem por que estão usando, né? Se elas são mais usadas pelos homens ou pelas mulheres? Eu gostaria de ouvir você sobre isso. É isso mesmo, professor. Como o senhor mesmo disse, as figuras de linguagens, elas são muito usadas, né, na comunicação diária, né, e principalmente na linguagem oral. E é muito comum o falante usar esses recursos linguísticos, né, às vezes sem saber nomeá-los. E a hipérbole é um deles também, que nós usamos no dia a dia, todos nós usamos uma hipérbole todos os dias, que é uma figura de linguagem que se refere ao exagero, né, ao se expressar. Por exemplo, nós usamos muito, eu estou morrendo de sede. Ora, se alguém está morrendo de sede, né, infelizmente vai morrer, né, porque já é uma situação bastante crítica. Então, é um exagero. Da mesma forma, a mãe que faz um apelo ao filho, eu já te disse isso 1000 vezes. Ora, ninguém fala uma coisa 1000 vezes, né, altamente cansativo. Então, a hipérbole, ela tem esse efeito de sentido. E como o senhor disse, em relação ao gênero, é muito comum as mulheres usarem mais a hipérbole que os homens. Acredito que seja até uma forma de argumentação. Às vezes, falta de argumentação e às vezes excesso, né? Ela peca pelo excesso de insistência, de já pedir uma vez, duas. Na terceira, ela, né, impacientemente, ela diz, eu já te disse isso 1000 vezes. Também é muito comum na linguagem escrita. Na música, por exemplo, nós temos aí Roberto Frejá, que na música Por Você ele diz, por você eu dançaria tango no teto. Por você eu limparia os trilhos do metrô. Por você eu iria a pé do Rio a Salvador.
Então mostra aí, né, a grandiosidade do amor do poeta, né, pela pessoa amada, que é um recurso, uma figura de linguagem mostrando um exagero enorme, né, porque são coisas praticamente impossíveis. Então a hipérbole é um recurso muito interessante que nós usamos e às vezes de forma inconsciente, né? De verdade a gente percebe isso e é uma riqueza linguística muito grande, Sim. né? Você vê que é muito comum, né? Quando você falou que às vezes as mulheres usam mais a hipérbole do que os homens, realmente se percebe isso. Mas também nós usamos muito, né? A gente ouve muitas pessoas falando aí, nossa mãe, eu estava conversando com fulano, mas eu quase morri de rir, né? Eu morri de rir, né? Eu morri de então, rir. você veja, são coisas muito comuns você ouvir a cada dia. Agora, essa riqueza, né, principalmente, quem sabe, assim, alguém pode começar a escrever um pouco mais, né? Fazendo um trabalho sobre as hipérboles, sim, né? O uso delas, né, no cotidiano, quem sabe, né? É um trabalho muito interessante, né, de fazer essa observação de como que ela está presente no nosso dia a dia, na nossa linguagem, né, não somente na arte literária. Muito bem. E parece que assim, esse reforço, né, que as pessoas dão na linguagem, né, que eu já te falei, já cansei de falar, já morri de falar, não é? Parece que é uma afirmação para aquelas pessoas deixarem de fazer o que estão fazendo, né? Quer dizer, quem sabe isso também é uma forma de educar, né? É uma forma de argumentação, né? É insistir pela repetição. É um recurso que mostra o apelo que essa pessoa está fazendo, né? Exagerando aquilo que ela fala. Agora, professora, será que isso tem sido usado na escola assim com intensidade mesmo, de mostrar o valor disso? Como que esse valor semântico. Como estão os nossos professores para analisar bem isso, desse valor semântico? O que você acha disso? De verdade, o ensino, na atualidade, ele preza pelo valor semântico das palavras empregadas no texto, né? E a hipérbole, ela tem sido trabalhada dessa forma, que é correto, é um exagero, né, usado naquele momento, mas na linguagem oral ele tem uma razão de ser. É claro que não é de bom tom você usar no texto escrito, eu já falei 1000 vezes tal coisa, mas para a linguagem do dia a dia é um termo que nós podemos considerar como correto, não há nenhum problema em usar. É claro que se usar em demasia pode correr o risco, né, de tornar a linguagem cansativa, apelativa, insistente, né, que é próprio aí, né, das mulheres, essa insistência na repetição. A gente percebe também isso em palavras, né, que são muito comuns, né? Você fala assim, ela é linda de morrer, não é isso? Sim. Ela é lindérrima, né? Um negócio assim, na verdade. Sim, o linda de morrer, né? É uma hipérbole, um exagero para mostrar a beleza. Talvez esse próprio aumentativo das palavras, né? Sim. Pode significar também esse aumento, desse desejo de aumentar a fala, a ideia. Sim, né? Tem um trecho de uma canção de Caetano Veloso que ele diz: você é linda mais que demais, né? É uma forma exagerada, porque demais já é algo muito grande, né? Mais que demais, né? Constitui também uma hipérbole. E quem sabe a gente pode até entender também como hipérbole essa repetição, né? Porque não deixa de ser um exagero, né? Quando você fala assim, eu não vou não. Quer dizer, você usou um não, ainda usa outro não lá na frente, né? Nós temos... Apesar de pertencer a outro ramo, mas sim, não deixa de ser um exagero, né? É uma forma de enfatizar, repetir uma palavra enfatizando, né? Dando até um aspecto um pouco, digamos, redundante, né? Mas é uma forma de exagerar também, não há como negar, né?
Agradeço a você, professora, a sua participação mais uma vez aqui conosco, né? Levando ao nosso telespectador com muita segurança este conhecimento. E agradeço muito a você, nosso telespectador e toda a sua família. Esteja sempre conosco e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.